Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, no espírito da alegria, no espírito de estarmos terminando hoje mais um livro da série de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Hoje vamos para o capítulo 20º da segunda parte. São 58 programas, segundo os nossos trabalhadores nos informam, o Gaspar, o Raul, o Felipe, o Ricardinho, que estiveram todos envolvidos nesta realização ao longo de 58 semanas, e você terá agora todo o conteúdo deste livro disponível. Então, aproveite, multiplique isto, faça outras pessoas também conhecerem o nosso programa O Espírito da Letra. E com base nestes diversos livros, tenho certeza que a vida das pessoas que estiverem acompanhando vai ser muito diferente, porque é o conhecimento que nos faz pensar novo, pensar de forma renovada e agir de uma outra maneira. Então, você é importante nesse processo, você está ajudando a multiplicar, e isso é algo que você vai se sentir feliz de fazer e será beneficiado quando do lado de lá alguém se apresentar dizendo: olha, graças a você ter me enviado, eu aprendi tanta coisa naquele programa que você passou para mim o link e agora eu estou mais feliz do que eu era. Você será beneficiado com isso. Então, não perca tempo, não coma só para você, não abasteça só o seu estômago, sinta-se feliz em dar de comer a outros, porque os outros famintos também te agradecerão. Hoje nós vamos para o capítulo 20º, invasão microbiana. O anterior, você deve se lembrar, nós falamos sobre aquelas perguntas da semana passada, cujo tema era predisposições mórbidas, aquilo que deixa o ser vulnerável a determinadas doenças. E agora ele vai terminar com o tema invasão microbiana. Diferente da semana passada, vai ser uma única pergunta que ele vai discorrer de uma forma bastante completa para explicar essas questões. Vamos então ao texto, na origem, no livro mesmo, o texto da pergunta inicial. Vamos ver. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais. Quando uma pessoa se vê acometida de uma enfermidade produzida por micróbios, esta invasão de micróbios tem alguma vinculação com o perispírito? Nós temos alguma coisa que nos tenha produzido algum tipo, existe algum micróbio invisível que entrou e a gente não viu e agora está nos devastando? Tem alguma causa espiritual que esteja por detrás de uma infecção, de alguma invasão microbiana no nosso ser? Vamos então ver a resposta de André Luiz. Vamos lá. Excetuados os quadros infecciosos, as infecções causadas por bactérias e micróbios, pelos quais a nossa falta de higiene é que causa, que se responsabiliza, fora isto, quando os micróbios se multiplicam por a gente não ter cuidados de higiene, aquelas depressões ou os desajustes criados em nós, por nós mesmos, nesses campos do abuso das nossas forças, seja adulterando as trocas vitais, seja corrompendo as energias do nosso organismo físico, por nos rendermos ao desequilíbrio, seja estabelecendo ou permitindo perturbações em prejuízo dos outros, estas condutas que são fruto dessas depressões, não depressão de tristeza, dessas perturbações, dessas oscilações energéticas em nós mesmos, elas plasmam, olha que interessante, elas modelam nos tecidos do corpo físico e do perispírito, que fazem parte da nossa maneira de nos expressarmos, ou o veículo de expressão, determinados campos de falha, campos de ruptura, de rompimento, como se fosse um rasgo na harmonia das células. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento
se torna passível de invasão microbiana, como acontece a uma praça desprotegida, porque as vigias, os sentinelas naturais, não possuirão então bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes ao redor do ponto lesado, buscando delimitar ali a sua presença ou estrangular-lhe a expansão. Então veja só, primeira coisa, tem determinadas invasões microbianas que podem ser evitadas através da higiene. Fora estas, todas as coisas de desequilíbrio, de angústia, de abatimento, de raiva, de ódio, de maldade, de culpa, produzem um desajustamento vibratório. Esse desajustamento vibratório vai criar um campo negativo no perispírito que depois vai se multiplicar no corpo, que eles chamam um campo de ruptura. E neste lugar, neste campo, em que as células não poderão mais estar em harmonia com o estado geral, ali ocorre o quê? Ocorre um ponto vulnerável, como ele diz lá no texto, como se aquilo fosse um lugar sem guardas. E esse desajustamento, então, permite a invasão dos micróbios, sem a proteção das nossas defesas, já que elas não vão possuir uma base adequada. A multiplicação rápida para impedir o assédio. E então, muitas vezes, o que acontece? O invasor é mais forte, então fica todo mundo em volta. Não deixa ele passar para lá, não deixa chegar mais. As nossas defesas vão tentar delimitar a presença ou estrangular o seu crescimento. Olha só que interessante. Continua então o texto. Uma vez desarticulado o trabalho de coordenação das células nesse ou naquele tecido, já que as células agora estão sem defesa, porque a energia está desajustada, a energia da mente, a energia da alma, o perispírito está com os problemas dessa natureza, aí se infiltram, aí se interpõem, se inserem as unidades mórbidas, como sejam do câncer, que nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sadias do corpo em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas, que são aquelas tumorações secundárias que vão para outros órgãos do corpo. Compreendendo-se, porém, que a mutação inicial, aquela célula inicial do câncer, obedeceu a determinada distonia, que é aquele desequilíbrio funcional do organismo, originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raio-x ou de irradiações ultravioletas em aplicações impróprias. Veja só, André Luiz está dizendo que pode acontecer que o tumor já esteja grande, que ele já tenha ido para outros lugares, porém a primeira célula, a célula inicial, foi a célula que foi adulterada, como se você tivesse tido raio-x. Você já notou que quando você vai fazer exame de raio-x, o cara que opera a máquina, ele sai da sala, ele vai ficar escondido atrás de uma parede grossa, e você tem que vestir um colete de chumbo para que as áreas não doentes não sejam irradiadas com a dosagem de raio-x. O raio-x, ele modula uma alteração nos nossos DNAs, nos nossos genes. Essa alteração pode produzir formações equivocadas. A mulher grávida que vai fazer um exame de dente, vai tirar um raio-x que ela não sabe que está grávida, isso pode interferir porque o raio-x vai percorrer o corpo todo e vai chegar na célula ovo, que pode produzir malformações fetais. Por causa do raio-x ou das irradiações ultravioletas, como ele diz. Então você percebe que na célula inicial que se desajustou, ali pode estar localizado o foco, por causa da projeção mental, que vai ser equiparada por André Luiz
a uma projeção, a um dardo de raio-x que alterou a genética daquela célula. E a partir daí, sem ter cuidado, sem estar em harmonia com as demais e não havendo uma proteção imediata da nossa defesa, então essa célula vai se multiplicar de forma anômala. Continuando então o texto, surge desta forma a moléstia, olha só. E ele chama essa moléstia, que para nós é o câncer, que é a doença, essa doença é um estado secundário. Ou seja, primeiro veio o desequilíbrio da mente, produzindo o raio letal que alterou aquele núcleo, aquela estrutura biológica, que depois disso é que começou a funcionar de forma errada. Então, surge a doença como um estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia a que compele a usina. Essa usina orgânica fica desarmonizada, que vai se esgotar em vão na tarefa enorme da própria reabilitação no plano carnal, quando o doente, sem atitude de renovação moral, sem humildade e sem paciência, sem espírito de serviço e de devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas, através de agentes distintos e inumeráveis, e que com essa postura positiva dessas forças, ela procura estimular todo mundo para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Então, se o espírito que está no corpo agora descobre que está doente, e ele entra num estado de abatimento, de desespero, de raiva, de indignação, de revolta, de desarmonia, se ele faz isso, o que acontece? Existem energias positivas que nos circundam, todos nós temos forças amorosas, energias boas, espíritos amigos que querem nos dar energias para sobrevivermos, para melhorarmos nossa condição, nós nos afastamos deles. E com isso, aquilo que para nós é muitas vezes o efeito de vidas passadas, o efeito de um desajuste emocional, ou um efeito de um problema que nos traumatizou e que poderia ser medicado com a ação dessas entidades, dessas forças do universo, nós não medicamos. Ficamos apenas ruminando com o medo, com a raiva, com a insatisfação, o descrédito a respeito da divindade. E isso vai piorar o estado. É o que ele está dizendo. Por falar nisso, eu gostaria que você consultasse um site aqui mesmo do Brasil. Ele se chama Oncoguia, ONCOGUIA. Oncoguia é um site destinado a trazer notícias sobre câncer, de oncologia, né? Onco é o prefixo que se refere a essa doença. E nesse site existe um artigo, e você vai ver o artigo aí na tela, que diz que aqui no Brasil, 1/3 dos casos de câncer tem causa psicológica, emocional. 1/3. Ora, se uma pessoa não está com a doença, mas ela tem um trauma, um choque, e a partir daí, alguns meses depois, ela encontra a doença no seu corpo crescendo, e esta é uma estatística feita aqui no nosso país, com conhecimento científico dessa causa, a ponto de este site que fala sobre a oncologia reconhecer que 1/3 dos casos de câncer tem causa emocional, não tem causa química, não tem causa de veneno, não, tem causa na emoção desajustada. Esse é um atestado daquilo que André Luiz está explicando para nós até aqui. A nossa ação de tristeza, de saudade, sem consolo, de raiva, de disputa, de indignação, de mágoa, isso é o quê? É a ação da mente produzindo raio-x, aqueles raios que vão até alterar o campo vibratório em alguma área que esteja mais suscetível, mais delicada, mais vulnerável.
Veja só como a nossa atitude diante de uma descoberta pode piorar a descoberta, ou pode causar aquilo que nós depois vamos ter que descobrir. Agora André Luiz vai continuar a explicar, veja só, acompanhem na tela. Quando o doente, porém, adota um comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que ele inspira, que ele causa no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que ele absorve de todos aqueles que lhe reconhecem ou que lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo então circunscrever essa disfunção que a princípio poderia ser maligna, circunscrevê-la aos neoplasmas, aos tumores benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Se ele então tem uma outra postura, se mesmo com o problema de saúde, ele tem uma postura de ajudar as pessoas, de se entregar por amor aos seus ideais, de continuar fazendo bem, se ele é otimista, se as pessoas ficam felizes que ele está se sentindo revigorado, ou se as pessoas, mesmo sem saberem que ele está com câncer, agradecem a Deus porque ele foi prestar um serviço voluntário, foi ser gentil com as criaturas, atendê-las com amor. Essas forças positivas que ele vai produzir nas outras pessoas e para ele mesmo, se transformam em medicação, remédios bons, que vão ajudar o próprio indivíduo a reharmonizar o seu estado geral, de forma que aquilo que parecia ser uma coisa de tumor maligno, aquele negócio destruidor, se vê contido naquilo que é conhecido como tumoração benigna, que ainda responde a influência organizadora dos tecidos que estão em volta, ou seja, os tecidos que estão em volta continuam ainda a manter aquela influência sobre aquela zona que estava desajustada. Porque no começo o indivíduo pode ter ficado com raiva, com mágoa e descarregou aquilo nas células que começaram a se reproduzir. Porém, depois ele mudou. Ele, não, eu vou fazer o bem, vou ajudar as pessoas, não importa que eu esteja doente, não sei o que. Aí, o que acontece? Ele se abastece novamente de coisas positivas, e então os tecidos ao redor começam a reagir positivamente. Agora, André Luiz continua explicando. Sob o mesmo princípio de relatividade, que é relativo a como você reage, né? Que funciona evidente entre doença e doente, nós temos o quê? Nós temos a ocorrência da tuberculose e da lepra, da brucelose e da amebíase, da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagásica, a chamada doença de Chagas, e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos doentios ou morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. É que, geralmente, quase todos eles surgem como fenômenos secundários, os efeitos morbosos, as doenças, surgem como fenômenos secundários sobre a zona de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio das nossas forças mentais que geram essas falhas, essas rupturas, ou soluções de continuidade naqueles pontos de ligação entre o corpo perispiritual e o corpo físico. E nesses pontos se insinua o assalto microbiano àquele tipo de micróbio que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Vamos voltar aqui ao caso do garoto Júlio, lá do livro Entre a Terra e o Céu. Comentamos isso na semana passada, no capítulo anterior. O Júlio é um garotinho nesta vida, mas na vida anterior ele havia sido um soldado apaixonado por uma mulher que o iludiu e foi embora com outro. Então, muito frustrado,
que ele faz? Primeiro ele toma veneno, um corrosivo, lá no quartel. Porém, quando ele está se estrebuchando por causa do corrosivo, os amigos levam ele correndo para a enfermaria, aplicam-lhe vomitivos, fazem com que ele ponha para fora e por fim ele sara. Ele não morre, só que ele fica com a garganta toda queimada, por dentro. Mas ele vai se recuperando, agora está em observação na enfermaria, não morreu, está se tornando mais forte. Mas ele continua com a mente frustrada por ter sido repelido o amor daquela mulher. Passam-se os meses, ele já está mais forte, e em um determinado dia eles vão comemorar a chegada de um novo comandante. E esta comemoração, no campo da época, no campo do local lá do quartel, é feita com bebedeira, música e bebida. Então, vendo que os companheiros estão todos preocupados com o desfrute, ele vai e bebe bastante. Ele toma todas as bebidas, como costuma acontecer com um indivíduo que está assim, deprimido porque perdeu o amor da sua vida, foi trocado, então entra na bebida. Só que aí ele bebe e totalmente embriagado, ele vai e se atira no rio, porque o quartel ficava nas margens do rio, um grande rio. E ele, bêbado, não consegue nadar e morre afogado. Aí ele morre mesmo. Isso aconteceu na vida passada. Então ele tem 2 tentativas, sendo que uma delas foi bem sucedida, de se matar. A primeira não deu certo, não por causa dele, por causa dos outros que tentaram salvá-lo. Aí você já vê a ação do mundo espiritual tentando recuperar a criatura. Aí ele se recupera, ao invés de ele agradecer e tomar outro rumo, ele vai e enche a cara e se mata de novo. Então ele não abdicou do ato suicida, mentalmente falando. Então o que acontece? Agora ele tem que se recuperar. Ele tem que se recuperar dessas 2 lesões. A primeira lesão, que é a que causou a morte do corpo, foi o afogamento. Então ele vai reencarnar e vai precisar passar pelo afogamento. Ele vai passar como o Júlio, a primeira morte do menino, afogado na praia. É o resgate desse primeiro evento. Só que depois que ele morre como garotinho, ele é levado ao plano espiritual em uma casa de acolhimento de crianças em espírito, porque ele vai ter que reencarnar. Ele não vai poder ficar no plano espiritual muito tempo, porque ele tem a segunda tentativa de suicídio do veneno. E por que ele precisa? Porque depois que ele sai do corpo com a morte afogado, e ele é albergado nesse lar, ele está com dor na garganta, ele se queixa, ele pequenininho, ele chora, que ele está com dor na garganta. A garganta dele sofre muito. E não adianta aplicar passe, como os espíritos estão fazendo, aplicam passe, alivia um pouco, mas ele continua com dor. E isto se dá pelo reflexo das contas kármicas, que agora lesaram também os tecidos do perispírito na área da garganta, o veneno que ele tomou. Ele vai precisar, então, reencarnar para drenar ao corpo físico essa lesão do perispírito. Então, eu não vou contar toda a história, porque eu quero que você leia o livro, ou assista o nosso programa. Já falamos dele inteirinho aqui. Aí ele vai renascer, só que ele vai ter que viver pouco tempo, porque a reencarnação pela segunda vez será apenas um processo de reequilíbrio do perispírito. Nós falamos disso no programa anterior. Reequilibrará o perispírito, drenando a disfunção da área sensível da energia para a densidade da matéria. E ele vai reencarnar, porém ele terá fragilidade na região da garganta. Está acontecendo com o Júlio, na segunda encarnação dele, aquilo que André Luiz acabou de dizer aqui. Você vai voltar ao texto no finalzinho que nós lemos no slide anterior, está escrito lá. É que geralmente quase todos os problemas surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça.
que nós formamos em nosso corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais, que vão gerar futuras falhas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o corpo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano. Júlio havia tentado matar-se bebendo veneno, lesou toda a parte gástrica pela parte da traqueia, daquilo que ele respira, esôfago, traqueia, tudo isso ficou queimado. É uma zona do perispírito que foi afetada. Então, o que acontece? Uma vez que ele está nessa condição, quando ele renasce, o corpo dele tem a ligação da matéria com o perispírito nesta área vulnerável, porque é a área que foi a mais afetada. E então, acontece o quê? Como ele está mais ligado por essa fragilidade, aquelas estruturas que podem atacar nesta área sem a defesa adequada, porque a energia está ainda corrompida pelo ato do suicídio, elas poderão se modificar, elas poderão crescer sem defesa, sem ataques das nossas unidades imunológicas, dos nossos glóbulos brancos. E isso vai fazer com que o Júlio contraia a difteria, o croup, aquela inflamação de garganta que fecha e a criança morre porque não consegue respirar. Ainda que existam medicações, e na época as medicações não eram muito potentes, ele toma um soro, não consegue, ele vai morrer dessa enfermidade na garganta. Vamos voltar ao slide. Acontecem zonas de ruptura ou falhas, ou então soluções, intervalos dessa contínua ligação do perispírito, nesse ponto de interação entre o corpo físico e o corpo espiritual, pelos quais se insinua o assalto microbiano, a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza das nossas contas kármicas. O Júlio tinha a conta kármica de ter se matado ou tentado matar-se pelo veneno. E é aí, no veneno, que ele lesou o corpo, e é aí que a enfermidade vai aparecer. Então ele continua ali, olha, consolidado o ataque, pela brecha da nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que, por um automatismo, admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico, destinado a eliminar dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos seus semelhantes. Então é importante que nós nos lembremos de que cada um vai carregar em si esses germes, estes miasmas, estes campos, pelas coisas ruins que já fizemos. Mas que a única forma de você diminuir na vida física o sofrimento decorrente daqueles atos do passado é justamente ter coragem de enfrentar com positividade, com desejo de cooperação, com amor ao próximo, com vontade de se melhorar. E desta forma, você consegue diminuir a amplitude deste processo. É um livro que nós já lemos anterior a este aqui, o anterior, imediatamente, chamado Ação e Reação. Nesse livro, nós temos um caso que é exatamente a expressão disto. É o livro no capítulo que fala sobre um débito atenuado. O indivíduo que tem que renascer com uma dor terrível, tem que sofrer o corpo todo daquilo que ele fez o pai dele sofrer. Na vida anterior, ele se apaixona pela madrasta, a moça, que o pai havia escolhido como segunda esposa. Ele era filho adotivo
Era uma aventura do pai com uma negra, que o pai, apesar de ser um homem ríspido com todos os negros, tinha afinidade muito grande com esse garoto. Eles tinham uma diferença de idade muito pequena. Então o pai trata o filho bastardo, com uma negra, como um filho realmente legítimo, completamente legítimo, e eles se tornam muito amigos. Eles crescem, o pai leva o filho quando está na adolescência, na juventude, para as farras. Os dois são sócios nas aventuras. Tal é a afinidade entre eles. Porém, quando o pai já está com seus 40 e poucos anos, ele se encontra com uma moça, uma jovem, e se encanta com a jovem, se casa com ela. Só que essa jovem também é apaixonada, ou ela recebe a paixão do filho deste homem, que tem a idade dela quase. E ela corresponde a essa paixão. Então eles começam a ter atividades íntimas, eles começam a se envolver e, por fim, ele, com a conivência da moça, decidem matar o pai. Eles então arrumam um modo, o pai fica meio doente, eles dão um remédio, o pai vai dormir por causa do remédio, e eles põem fogo com a ajuda de dois capatazes. Ele era o filho único, herdeiro de toda a fortuna, filho bastardo, que foi amado pelo homem, e ele põe fogo no corpo do pai, enquanto o pai está na cama, vítima de um potente sonífero. O pai morre queimado. O espírito está do outro lado agora, odiando aquele que foi o seu filho amado. Então toda essa tragédia caminha, e então se prepara a reencarnação. Toda a reencarnação vai chegar para todo mundo. Só que esse rapaz que fez, ele tem um compromisso agora na consciência, a consciência dele é que queima. Então ele pede que ele queira resgatar isso, ele precisa resgatar através de um sofrimento assim. Então ele nasce no corpo com um problema chamado fogo selvagem, a doença do pênfigo foliáceo, que tinha que se alastrar pelo corpo todinho. Em determinado momento isso ia aparecer e ele ia ter que passar por isso. E ele então começa a sua longa luta. Só que ele se dedica ao seu semelhante. Ele passa a ser trabalhador espírita, ele vai fazer tudo o que ele pode, ele ajuda com amor, ele recolhe as pessoas. E então, por causa dessa postura de doação em vida, aquilo que era para pegar o corpo todinho, queimando vivo, se restringe a uma área do corpo apenas, para que ele possa continuar a fazer o bem para os seus semelhantes. Então, a postura mental deste indivíduo, no capítulo que eu estou me referindo do livro Ação e Reação, ela é positiva para que ele se recupere. E em todos os capítulos que você vai ver, do capítulo 13 para frente, você vai ver casos de pessoas que pioram a sua situação, pessoas que estabilizam, ficam do mesmo jeito, pessoas que perdem a chance, pessoas que diminuem, atenuam e pessoas que quitam a dívida pela postura mental e pela postura real na sua conduta. É tudo o que ele está falando. Agora ele vai continuar a explicar na parte final. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante, e que, mantida a nossa movimentação incansável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua, se enfraquece gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva, que eventualmente se nos incorporem ainda ao nosso campo, ao nosso fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, expulsando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e convocando-nos à simplicidade e à humildade,
à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, essas recomendações de Jesus estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Fazer o bem não é apenas comportamento. Fazer o bem é tratamento, é remédio. Porque se nós pensamos que existe a lei de causa e efeito como existe, e que aquele que faz chorar vai precisar sentir o que é a lágrima, nós ouvimos Jesus dizer assim: misericórdia eu quero, não o sacrifício. Você pode resgatar a lágrima que você semeou nos outros através do suor em que você se dedique àqueles que você fez sofrer, ou a outros que você não teve nenhum contato no passado, mas que agora representam credores potenciais da sua bondade. Quem resolve resgatar a lágrima do passado, a lágrima semeada, a tragédia feita, esperando o sofrimento chegar, é apenas um tolo, que perde a oportunidade de agir em favor de si mesmo, e jogando fora a chance de ter que resgatar, não necessariamente pela lágrima que fez alguém chorar, mas pelo suor com que você sirva, pelo devotamento com que você se dedique, pela ação amorosa que você demonstre, pela noite sem dormir, pela fome um pouco maior, pelo cansaço feliz de quem deu-se, para que outros pudessem ser também atendidos. Você não imagina que uma noite velando a cabeceira de um doente com carinho por ele, pode neutralizar células cancerígenas de forma muito mais potente do que a mais potente quimioterapia, se isto estiver dentro do seu desejo de ajudar o próximo. Porque não só aquele que está na cama, precisando da sua atenção por uma noite, vai ser o agente positivo a seu favor. Não só ele. Ele tem bons espíritos que cuidam dele. Ele tem espíritos amigos que estão o ajudando a ele passar por aquele problema. E todos estes espíritos que estão compenetrados de ajudar o doente a ser atendido, eles tomarão de você também o partido, vão te ajudar, vão estar gratos, vão querer que você seja feliz, vão te dar apoio, sobretudo se eles percebem que você, com problemas, esqueceu dos seus problemas para ajudar aquele que estava mais grave, ou aquele que estava aparentemente mais necessitado. É assim que a solidariedade funciona como a quimioterapia de Deus. A medicina dos homens ainda está bastante empenhada em tratar as coisas com a radioterapia, com a quimioterapia, que são terapias que alteram as células, que modificam os tecidos. A doutrina espírita explica para todos nós que a quimioterapia de Deus altera a alma, modifica a mente, e ela se baseia no amor puro ao próximo. Com esta força, você vai movimentar uma engrenagem que você mesmo não tem ideia do seu poder e do seu tamanho. E esta engrenagem vai fazer que volte para você aquela pouca semente, aquele pouco de água, aquela palavra boa que você deu para alguém não enterrar-se, não se destruir, e ela vai chegar de volta, amplificada. Lembre-se que quando todos estavam ouvindo Jesus, o Senhor é chamado pelos apóstolos que lhe dizem: Senhor, já é tarde, dispensa o povo,
para que eles possam ir embora, porque nós não temos como dar de comer a eles. Aí o Senhor pergunta: o que temos aí? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Então Jesus diz: mande todos se sentarem e traga para mim os pães e os peixes. E você sabe o que aconteceu. Lembre disso. Você, eu e nós aqui nos desculpamos por termos dado tão pouco para você. Mas esse é o pouco pão e o pouco peixe que a gente tem, que você também tem. Confie que mesmo você tendo errado, mesmo você tendo feito coisas que não são boas, se você tiver desejo de ajudar, você é esse pouco pão, esse pouco peixe, que o Senhor pode pôr a mão e dar de comer a toda a multidão. Não deixe isso passar. Não se entregue ao medo, não se entregue à raiva, não se entregue à mágoa. Entregue-se ao ideal, porque Deus constrói o universo para que tudo seja feliz e amado. Não seja um câncer, não seja um quisto que nega a grandeza de Deus com a sua irritação, com a sua amargura, com sua palavra azeda. Não. Se você não é capaz de fazer uma coisa boa, de falar uma coisa boa, não faça nada que seja ruim. Mas não esqueça, do mesmo jeito que nós pudemos dar apenas esse pouco pão, esse pouco peixe para você, Jesus conta que você possa multiplicar isso na sua vida, na vida da sua família, junto daqueles que você está trabalhando, para que você, sendo outra pessoa, outros também encontrem alegria de estar ao seu lado e elas também, essas outras criaturas, sejam outras pessoas. Tirar o espírito da letra é exatamente isso. É que a letra oculta aquilo que salva. Do mesmo jeito que uma bula, um frasquinho de remédio, tem lá dentro aquilo que pode melhorar você. Pense nisso. Nós somos muito gratos aos nossos queridos irmãos que nestes longos meses tiveram paciência com a nossa pequenez. O Gaspar, o Raul, o Felipe, o Ricardinho, que são os que estão ligados juntamente com outros como o Jefferson, a Solange, a Heloísa, na construção do espírito da letra. Somos muito gratos por terem ido até o fim, por não terem se cansado, porque todos eles têm problemas, todos eles têm família, todos eles precisam ganhar o pão de cada dia. E eles foram fiéis até o fim. Agradecemos muito a você que nos tem dado audiência e que tem procurado entender aquilo que André Luiz trouxe. E nós esperamos que você esteja conosco, não só nos 10 livros agora, que já estão prontos, mas que se prepare para o próximo livro, Mecanismos da Mediunidade, que quando assim já tivermos condições, estaremos lançando para você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, um beijo grande. Evolução em 2 mundos possa ser para nós motivo de evoluirmos mais depressa. E até o próximo, o Espírito da Letra. Muita paz.